Esses mistérios assustadores permanecem sem solução. Alguns deles ocorreram relativamente recentemente e as autoridades ainda estão coletando pistas para tentar chegar ao fundo do caso. Outros são antigos e as pistas para resolver os casos podem ter se perdido com o tempo. Número 10. Em 1990, um grupo de homens fez um dos maiores assaltos a carros fortes dos Estados Unidos, roubando quase 11 milhões. A gangue desapareceu sem deixar rastros. Apenas uma das pessoas envolvidas foi identificada até hoje. No início da manhã de 26 de junho de 1990, a Armored Motor Services of America enviou um caminhão para uma entrega no Banco da Reserva Federal em Buffalo. A bordo estavam duas pessoas, uma guarda que recebeu o pseudônimo de Maria e o motorista Alberto M. Ranieri. Eles também transportavam 108 milhões em vários tipos de notas. Eram cerca de 7 horas da manhã. E o caminhão parou em uma loja de conveniência em um bairro tranquilo de Rochester. Não era uma parada programada ou permitida, mas os funcionários paravam aqui 1 ou 2 vezes por semana para comprar comida e café. Nada parecia fora do comum naquela manhã e Maria saiu do caminhão para fazer a compra enquanto estava na loja. Um homem apontou uma arma pela janela da van para Ranieri. Ele mandou que eu pusesse a mão no volante e olhasse à frente. Um segundo homem entrou no veículo e apontou outra arma para Ranieri, enquanto seu comparsa foi para a parte de trás esperar o guarda. Quando Maria voltou, ela foi emboscada e imobilizada com algemas plásticas. Ranieri foi obrigado a dirigir até um local isolado, onde também foi amarrado e deixado com Maria. Enquanto os ladrões carregavam o dinheiro no veículo de fuga, segundo Maria, agiram de forma eficiente e em poucos minutos transferiram os 108 milhões. Os trabalhadores foram deixados amarrados. Após 15 minutos, Maria se livrou das algemas e dirigiu o caminhão de volta à sede, onde denunciou o crime. O roubo ganhou destaque nacional e foram divulgados retratos dos suspeitos. Pelo menos 2 homens participaram do assalto naquele dia, mas a polícia suspeitava que um terceiro poderia ter participado do planejamento. O local para onde o caminhão foi levado estava preparado e um homem visto rondando a área antes do assalto também era suspeito. O principal foco da investigação era saber se foi um trabalho interno. O homem apareceu usando roupas semelhantes aos uniformes dos funcionários do lado de fora. Teria sido difícil perceber que havia algo errado. Eles também, aparentemente, tinham uma chave do caminhão e sabiam que ele estava transportando uma grande quantidade de notas não rastreáveis, algo que não era de conhecimento comum. Ranieri e seu pai se tornaram suspeitos. O pai dele morava perto de onde o assalto aconteceu e Ranieri havia falhado em um teste do polígrafo. Em 1992, o caso avançou quando um preso confessou a um informante que participou. Ele queria a ajuda do informante para invadir a casa dos Ranieri, pois alegava que era lá que o dinheiro estava guardado. Mas a polícia logo percebeu que o criminoso estava na prisão na época do assalto e não poderia ter participado. Apesar disso, Ranieri continuou sendo suspeito. Em 2002, a verdade finalmente veio à tona. Ranieri havia sido preso por tirar a vida de alguém envolvido na lavagem do dinheiro. Ele confessou seu papel no crime e enfrentou acusações de conspiração para extorsão. Nesse ponto, o prazo de prescrição para o assalto já havia expirado. Mas Ranieri foi condenado a 30 anos por outros crimes e libertado em 2024. Os cúmplices de Ranieri nunca foram identificados e nunca foi revelado para onde o dinheiro foi. Número 9. O caso de Sumio Suenaga é um dos mistérios não resolvidos mais estranhos e assustadores da história recente do Japão. Em 2016, 2 irmãos idosos procuraram as autoridades sobre o desaparecimento do irmão, Suenaga. Os irmãos eram muito unidos e viviam juntos em uma casa pequena em Kasugai, província de Aichi. Sumio era o mais velho dos 3 e teria 67 anos em 2016. O problema era que nem seu irmão mais novo, nem sua irmã o tinham visto em um ano.
Não se sabe exatamente quando. Em 2015, Sumio desapareceu, mas segundo sua irmã, ele saiu de casa e nunca mais voltou. O Japão tem um problema significativo com pessoas idosas desaparecendo. O país como um todo tem uma população envelhecida e os idosos representam uma grande parte dos casos de pessoas desaparecidas. Aqueles que sofrem de demência têm ainda mais chances de desaparecer em 2024. Mais de 18 mil pessoas com demência desapareceram e pelo menos 500 foram encontradas posteriormente já falecidas. Não se sabe se Sumio tinha demência, mas pela idade estaria vulnerável a problemas de saúde. Os detalhes da busca por Sumio não foram divulgados. Seus irmãos continuaram morando na casa que todos compartilhavam, na esperança de que ele voltasse para casa. O motivo pelo qual eles demoraram tanto para relatar seu desaparecimento foi porque acreditavam que ele acabaria aparecendo nos 4 anos seguintes. O quarto de Sumio foi mantido exatamente como ele havia deixado. A casa do Suinaga foi descrita como sendo menor do que a maioria, então a decisão de não mexer no espaço de Sumio teria deixado uma grande parte da casa fora dos limites. Em 2020, a irmã de Sumio decidiu que já havia passado tempo suficiente. Ela decidiu entrar no quarto e limpá-lo para que pudessem usá-lo novamente. Quando começou a limpar, ela fez uma descoberta horrível. Restos humanos parcialmente mumificados foram encontrados no quarto. Ela acionou a polícia que recolheu os restos. Testes de DNA não puderam ser feitos inicialmente, impossibilitando a identificação imediata do gênero do esqueleto. O esqueleto não vestia nada, mas parecia muito provável ser Sumio. Durante todo o tempo em que esteve desaparecido, ele esteve a poucos metros de distância de seu irmão e irmã. Como isso pôde ter acontecido era um mistério. Na idade de Sumio, era provável que ele tivesse falecido por causas naturais. Kasugai é conhecida por ser quente e úmida no verão, e ele pode simplesmente ter dormido sem roupas quando faleceu. Alguns sugeriram que os Suinagas acumulavam coisas, dificultando a busca pela casa. Isso manteve os restos de Sumio escondidos. Com poucas informações divulgadas ao público, é provável que a verdade nunca seja conhecida. Número 8. A cultura Chachapoya é um tanto misteriosa e existiu antes do Império Inca no Peru, agora conhecida como os Guerreiros das Nuvens do Peru. Quase tudo o que sabemos sobre os Chachapoya vem da arqueologia, com mais segredos sendo revelados a cada ano. Quando os exploradores europeus chegaram à América do Sul, o Império Inca já conquistara várias civilizações vizinhas. O Império deslocava pessoas para evitar rebeliões e impunha costumes incas. Os Chachapoya eram um grupo que havia sido conquistado recentemente. Eles vieram de uma área na encosta florestada dos Andes, no que hoje é o norte do Peru. Eram relativamente isolados, o que os ajudou a se defender dos incas. Relatos incas os descrevem como temíveis e rebeldes. Os Chachapoya foram conquistados pouco antes da chegada dos espanhóis. O nome exato desse povo é um dos muitos mistérios que os cercam. Chachapoya acredita-se ser um nome inca, derivado de uma palavra que significa floresta nublada. Quando os espanhóis chegaram, os Chachapoya se aliaram a eles para tentar derrubar os incas. Mas, em vez de restaurar a independência para as várias tribos e grupos de pessoas, os conquistadores simplesmente tomaram o controle. Foram mantidos relatos muito limitados sobre os Chachapoya. Um conquistador descreveu os Chachapoya como o povo mais bonito da região, mas nada sobre sua cultura foi preservado. Os Chachapoya aparentemente não tinham sistema de escrita, por isso, grande parte de sua história se perdeu com o tempo. Em tempos mais recentes, arqueólogos e estudiosos têm tentado aprender mais sobre esse grupo de guerreiros. Um relato espanhol os descreveu como o grupo mais branco do Império, levando alguns estudiosos modernos a sugerir que poderiam ser descendentes de vikings perdidos. Sem surpresa, testes de DNA e análises de restos recentes provaram que esse não era o caso. O sítio Chachapoya mais famoso são as ruínas no topo da colina de Cuelape. A fortaleza continha mais de 400 construções internas e foi descrita como a Machu Picchu do norte.
Os arqueólogos ainda estão descobrindo os segredos da fortaleza, mas sua localização remota torna a viagem e o trabalho difíceis. Mesmo quando o governo local instalou um teleférico para visitar as ruínas, apenas uma exploração limitada de Quelop foi realizada. A tecnologia moderna ajudou em alguns pontos. Arqueólogos conhecem Grampajotém há décadas. O local é ainda mais remoto que Quelop, com poucos edifícios visíveis. Durante muito tempo acreditava-se que era algum tipo de posto cerimonial. Viajar até aqui teria sido uma jornada significativa, e pensava-se que viver aqui permanentemente era quase impossível. O uso do LiDAR permitiu aos pesquisadores ver sob a floresta as estruturas ocultas pelas árvores e vegetação. Em junho de 2025, eles anunciaram a descoberta de cerca de 100 estruturas desconhecidas. Não era um posto avançado, e sim um assentamento permanente. Número 7. Uma descoberta assustadora foi feita no deserto, nos arredores de uma pequena cidade de Nevada, no verão de 2025. Apesar de uma investigação extensa, ninguém foi identificado como responsável por um dos mistérios mais assustadores do ano. Um homem não identificado caminhava nos arredores de Searchlight, Nevada, quando encontrou algo estranho no deserto. Era uma pequena pilha de cinzas brancas e marrons, aparentemente despejadas de um recipiente. Ele rapidamente percebeu que não se tratava de uma única pilha e contou dezenas de pilhas semelhantes na área. Não havia como ele ter certeza disso na hora, mas as cinzas pareciam muito com restos cremados de humanos. A polícia foi chamada e logo percebeu que era exatamente isso que havia sido descoberto. Mais de 300 montes dessas cinzas haviam sido despejados no deserto, nessa única pequena área. Relatórios iniciais afirmaram que havia até vestígios de carne queimada, além de abraçadeiras plásticas e urnas quebradas. Logo ficou claro que não era obra de uma só pessoa, e o crime não tinha relação com como aquelas pessoas realmente morreram. Essas pessoas não foram atacadas por um desconhecido. Os restos mortais foram cremados profissionalmente e vieram de um crematório ou casa funerária. De acordo com a lei de Nevada, casas funerárias e crematórios são obrigados a guardar os restos cremados por 2 anos após o processamento dos corpos. Isso dá aos entes queridos da pessoa tempo suficiente para recolher os restos mortais. Se eles não forem recolhidos, a casa funerária pode optar por mantê-los. Mas eles também têm a opção de descartá-los da maneira adequada. Segundo funcionários das casas funerárias, muitos restos mortais não são recolhidos. Muitos familiares não sabem o que fazer com as cinzas e preferem não lidar com elas. Ficam para as casas funerárias resolverem. O local onde as cinzas de Nevada foram achadas pertence ao Bureau de Gestão de Terras. Indivíduos têm permissão para espalhar cinzas nessas áreas, mas o descarte comercial não é permitido. Nenhuma das cinzas encontradas fora de Searchlight foi espalhada. Elas foram simplesmente despejadas do recipiente e deixadas para trás. Uma funerária local recolheu os restos mortais para serem guardados em um local administrado pela Palm Mortuaries, nos arredores de Las Vegas. Das mais de 300 pessoas cujos restos mortais foram descobertos, apenas 3 foram identificadas. Normalmente, é quase impossível determinar identidades a partir de restos cremados, pois o calor envolvido no processo destrói o DNA. Os ossos que restam após a cremação são moídos até virar pó. Então eles também não podem dar informações. Segundo um detetive do caso, os investigadores já têm uma boa ideia da origem dos restos mortais, indicando que o mistério pode ser resolvido em breve. Número 6. Sandra Rushing estava a apenas alguns quarteirões de casa quando um incidente estranho em uma rua suburbana lhe custou a vida. O que aconteceu e o motivo ainda são um mistério. Era manhã de 15 de junho de 1979 em Lakewood, Colorado. Sandra, mãe solteira de 18 anos, tinha um filho de 3 meses. Ela era muito próxima da família, que a descrevia como uma mãe dedicada. Ela fez sacrifícios para cuidar do filho, mas isso não era algo que Sandra reclamasse. No dia do incidente,
Sandra estava dirigindo o carro da irmã depois de ir com ela buscá-lo. Ela estava com seu cachorrinho no carro e dirigia por uma rua residencial tranquila quando viu algo à sua frente na estrada. O que exatamente Sandra viu continua sendo um mistério até hoje. Seja o que for, fez ela parar de repente e dar marcha a ré. Moradores relataram que o carro deu ré bruscamente, bateu na calçada e desceu a rua em zigue-zague. De repente, o som do pneu cantando foi interrompido pelo disparo de uma arma de grosso calibre. O carro de repente começou a girar, deu 3 voltas antes de bater novamente na calçada e parar. Um carro azul parou ao lado do carro destruído de Sandra. Testemunhas viram um homem e um garoto dentro, mas nenhum saiu do veículo. Observaram o carro de Sandra e saíram rapidamente. Alguns momentos depois, um motociclista chegou ao local e abriu a porta do carro. Sandra foi atingida na garganta por uma bala. Ela foi levada de helicóptero para o hospital, mas não resistiu ao ferimento. Uma investigação foi iniciada imediatamente. A família de Sandra ficou horrorizada e avisou a polícia sobre um perseguidor com quem ela lidava semanas antes do incidente. Eles tinham visto o ex-namorado dela rondando, jogando lixo no jardim da frente e até mesmo o seguindo quando estavam em uma ida às compras. No incidente das compras, todos estavam com um jovem que, segundo a mãe de Sandra, pode ter irritado o ex-namorado. Mas o ex-namorado tinha um álibi. Para o horário do ataque, o álibi era supostamente sólido, mas a mãe de Sandra estava cética quanto à profundidade da investigação. A polícia queria falar com 2 pessoas. O primeiro era um homem visto se afastando do local momentos depois que a arma foi disparada. O segundo era o homem no carro azul. O pedestre não foi localizado, mas a polícia achou um homem que acreditava ser o motorista. Ele dirigia com a carteira suspensa e afirmou não ter estado perto da cena. Isso apesar de testemunhas identificarem o veículo dele como o que estava na cena. Mesmo quando a polícia disse que não iria apresentar acusações por dirigir com a carteira suspensa, ele não quis falar. 2 suspeitos foram identificados. Um deles contou a um amigo o calibre exato da bala usada no ataque. Essa não era uma informação pública e aparentemente não havia como ele saber disso sem estar envolvido. Mas a polícia reconheceu que pode ter sido só um palpite de sorte. Outro suspeito era um prisioneiro fugitivo de Washington, cujos pais moravam perto do local do crime. O caso de Sandra continua em aberto. Quem tiver informações deve contatar o Departamento de Polícia de Lakewood pelo 303-980-7300. Número 5. O sistema de escritas apoteca, um dos mais antigos da Mesoamérica, é anterior ao sistema azteca e continua sendo, em grande parte, um mistério. Florescendo no Vale de Oaxaca de 700 a.C. até 1500 d.C., a civilização zapoteca criou estruturas em locais como Monte Alban. Apresentando o sistema de escrita como um dos 4 principais sistemas mesoamericanos pré-conquista, o sistema zapoteca é o menos compreendido. Estudiosos o definem como mistura de pictografia, narrativa complexa e sistema logosilábico. Esse avanço fez da escrita um domínio da elite, pois ideias complexas superaram símbolos de substantivos simples. Apesar da decifração dos números do calendário zapoteca e alguns nomes ligados a linhagens familiares, a maior parte da escrita segue um mistério. O sistema deixou de ser usado após a conquista espanhola, quando escribas passaram ao alfabeto latino e mulheres alfabetizadas foram proibidas de escrever. Novas inscrições são descobertas com frequência, trazendo esperança de decifração. Pesquisadores dizem que o entendimento da escrita zapoteca está no mesmo estágio em que a escrita maia estava há 40 anos, indicando que a compreensão total pode ser só questão de tempo. Número 4. Vernette Wester, uma mãe amorosa, desapareceu sem deixar rastros enquanto fazia compras para as festas de fim de ano. 40 anos depois, seus filhos seguem buscando respostas, mesmo acreditando saber quem causou seu desaparecimento. Vernette tinha 38 anos quando desapareceu, morava em Tempe, Arizona, e havia se divorciado recentemente de Bruce Wester após cerca de 22 anos de casamento.
Foi um divórcio difícil e Vernet ficou com a casa da família. Com a guarda exclusiva dos filhos mais velhos, Bruce tinha apenas a guarda compartilhada do mais novo, que tinha apenas 8 anos na época. Foi um resultado com o qual Bruce não ficou satisfeito e ele teve que se mudar para outra casa a alguns quarteirões dali. Verette foi vista pela última vez em 21 de novembro de 1985. Ela fazia compras antes do dia de ação de graças e dirigia um Chevrolet Chevette branco de 1979. Ela parou em uma loja de roupas naquele dia. Vernet não voltou para casa naquele dia, deixando sua família preocupada e à sua procura. 5 dias depois, o carro dela foi achado em frente a uma lanchonete local. Era perto da nova casa de Bruce. Buscas e apelos por informações não resultaram. Na época do desaparecimento, os filhos de Vernet ficaram imediatamente desconfiados do pai. Segundo eles, ele havia sido violento com a mãe durante o relacionamento e estava especialmente irritado porque ela tinha ficado com a casa da família. Ele considerava o lugar sua casa, pois o dinheiro para a compra veio de seus benefícios do Veteranos Americanos. Pouco tempo depois do desaparecimento de Vernet, Bruce vendeu a casa, assim como outro veículo que pertencia a Vernet, que tinha sido dado a ela pela avó. Apesar das suspeitas, nunca houve provas de que Bruce estivesse envolvido no desaparecimento. Bruce Wester faleceu em 2016 e, se ele tinha alguma informação sobre o caso de Vernet, levou isso para o túmulo. Número 3. Os tambores de Fulkton são alguns dos artefatos mais misteriosos guardados no Museu Britânico. Eles foram enterrados em uma tumba há milhares de anos e redescobertos no século XIX. Para que eles eram usados e se tinham alguma ligação com a construção de Stonehenge ainda permanece desconhecido. Mais de um século após sua descoberta, Fulkton é uma pequena vila no norte da Inglaterra. A região é habitada desde a pré-história e várias colinas próximas à vila hoje são identificadas como túmulos, antigos montes funerários. Em 1889, o arqueólogo William Greenwell estava explorando um desses túmulos quando se deparou com o túmulo de várias pessoas que haviam falecido há milhares de anos. Não havia objetos funerários para indicar a data do enterro, mas estimou-se que a morte ocorreu entre 2600 e 2000 a.C. Isso foi na época em que Stonehenge estava sendo construído. Entre as pessoas enterradas, havia uma garota adolescente que tinha com ela 3 artefatos misteriosos. Eram cilíndricos e pareciam tigelas, mas as inscrições na borda ficariam de cabeça para baixo se usados assim, como perceberam os arqueólogos. Em vez disso, os objetos se pareciam mais com um tambor em aparência. Apesar do nome, esses objetos provavelmente não eram usados para música. A análise científica confirmou que eles foram feitos de giz local, o que teria sido difícil de esculpir, mesmo que o material fosse amplamente disponível. A análise mostrou que as imagens externas do tambor foram esculpidas e reesculpidas várias vezes, mas o motivo permanece desconhecido. Apenas um objeto semelhante a estes já foi descoberto, e isso aconteceu quase um século depois. Eles eram muito raros e teriam sido posses valiosas para quem os enterrou devido à sua raridade. Estudiosos passaram a questionar se esses objetos eram mais que itens decorativos ou cerimoniais. A análise do formato dos tambores revelou uma característica estranha. Cada um dos 3 tambores de Fulkton tem um tamanho diferente. Historiadores descobriram que uma corda de 322 metros dava exatamente 10 voltas ao redor do menor tambor. 322 é uma medida comum em objetos da Inglaterra neolítica, também chamada de pé longo. A mesma corda podia ser enrolada ao redor do tambor médio 9 vezes e ao redor do tambor grande 8 vezes. A tendência seguiu com um tambor achado um século depois, capaz de ser enrolado 7 vezes. Era difícil acreditar que fosse coincidência, principalmente porque Stonehenge e outras estruturas neolíticas usaram múltiplos da mesma medida. Matemáticos consideraram se os tambores poderiam ter sido usados como um dispositivo de medição. Provavelmente muitos outros existiram na pré-história, mas eram feitos de madeira, não de giz.
Objetos de madeira não sobreviveriam milênios, mas réplicas de pedra sim. Se essa conclusão estiver certa, indicaria que os construtores neolíticos entendiam matemática e o círculo melhor do que se pensa hoje. Número 2. Hitomi Mauyama preparava-se para uma nova fase e planejava o casamento quando desapareceu sem deixar rastros. Mais de 30 anos depois, a família dela ainda não está mais perto de descobrir onde ela está ou se algum dos rumores em torno do seu desaparecimento é verdadeiro. Hitomi tinha só 21 anos quando desapareceu. Ela morava em Fukushima, no Japão, com seus pais e sua irmã mais nova. Ela trabalhava em uma clínica odontológica local, onde era muito querida. 19 de fevereiro de 1994 foi o último dia de Hitomi na clínica. Ela estava noiva e o casamento seria em poucas semanas. Ela passaria o tempo planejando o grande dia e depois disso se tornaria dona de casa. Pouco se sabe sobre o noivo de Hitomi, já que as leis de privacidade do Japão impediram a divulgação de seu nome. Sabe-se que a família dele era dona de um restaurante onde a irmã de Hitomi trabalhava. No último dia de trabalho, Hitomi trabalhou só meio período. Pela manhã, ela ganhou presentes e flores dos colegas de trabalho, que lhe desejaram felicidades na nova etapa da vida. Ao meio-dia, a clínica recebeu um telefonema. Outra assistente atendeu e ouviu uma mulher perguntar por Hitomi. A mulher não disse o nome, mas entregou o telefone para Hitomi. Colegas notaram que Hitomi estava tensa e olhava o relógio na ligação. Pouco tempo depois, ela saiu de carro e nunca mais foi vista. A família de Hitomi se preocupou quando ela não voltou para casa e procurou as autoridades na manhã seguinte. O carro dela foi achado em um estacionamento de supermercado, só a 500 metros da clínica odontológica. Todos os presentes do trabalho e seu anel de noivado estavam no carro dela. Não havia sinal de luta no veículo, mas o carro estava bastante vandalizado. A família de Hitomi percebeu que alguém vinha riscando insultos no carro dela já fazia um tempo antes de ela desaparecer. Hitomi teve o cuidado de consertar o veículo e ele estava livre de qualquer arranhão antes de ela ir trabalhar naquele dia. Isso indicava que o vândalo achou o carro de Hitomi enquanto ela sumia ou estava ligado ao desaparecimento dela. Essa não era a única forma de assédio com a qual Hitomi vinha lidando há várias semanas. A família Mauyama recebia ligações estranhas durante a noite. Quando atendiam, nunca havia ninguém do outro lado. Apenas silêncio. As ligações cessaram no dia do desaparecimento de Hitomi enquanto eu olhava seu diário. A polícia descobriu que o noivo dela estava tendo um caso com sua ex-namorada. A noiva e a ex-namorada foram interrogadas e a ex admitiu ser quem ligou para a clínica. O dia em que esse estranho mistério começou. O noivo dela disse a eles que ela desapareceu por vontade própria e não parecia muito preocupado em encontrá-la, mas ambos negaram qualquer envolvimento no desaparecimento em si. Havia poucas pistas para a polícia e o caso de Hitomi rapidamente esfriou. Em janeiro de 1995, a família recebeu outro telefonema estranho. A irmã de Hitomi atendeu e ouviu uma mulher de meia idade com um sotaque local. A mulher repetiu, sua irmã mais velha, algumas vezes, antes de dizer, eu sou sua irmã mais velha. Quando a irmã de Hitomi perguntou de novo, quem é você? Houve uma pausa. A mulher disse muito claramente, é Hitomi. E então a ligação caiu. A ligação foi rastreada até um PEFO local, mas a irmã de Hitomi achava que reconheceu a voz de alguém do trabalho, do restaurante da família do noivo de Hitomi. Por razões desconhecidas, a polícia não investigou essa ligação e o caso pouco avançou desde então. À medida que o tempo passa, parece cada vez menos provável que a verdade sobre esse caso misterioso algum dia seja revelada. Número 1. Há mais de 100 anos. Um dos casos não resolvidos mais perturbadores aconteceu na remota e nevada região selvagem da Floresta Nacional de Deschutes, no Oregon. 3 caçadores de peles perderam a vida em um ataque violento cometido por pelo menos 2 pessoas. A polícia achava que sabia quem era uma dessas pessoas. Ninguém jamais foi acusado pelo crime,
e ele oficialmente continua sendo um mistério não resolvido. Edward Nichols, Roy Wilson e Dewey Morris passaram o inverno de 1923 a 1924 caçando animais para a pele na floresta. Os três eram bons amigos e cresceram perto de Bend. O inverno deles seria dedicado a cuidar de raposas valiosas em cercados e caçar animais selvagens. Os primeiros meses na selva passaram sem problemas. Eles não estavam completamente isolados do mundo exterior. Mas voltar para a cidade exigia uma longa caminhada com raquetes de neve e normalmente não acontecia mais de uma vez por mês. No Natal, eles se encontraram com membros da família e disseram que provavelmente estariam de volta até a Páscoa. Em 15 de janeiro, um amigo passou pela cabana indo para um resort em construção. Os três homens e o gato estavam dentro, todos com boa saúde. Ele foi a última pessoa a ser vista com vida. Em abril, os parentes do homem se preocuparam. Ninguém tinha vindo à cidade buscar suprimentos no mês anterior, e nenhuma comunicação tinha vindo da cabana desde janeiro. Os amigos decidiram ir à cabana procurar os homens e encontraram uma cena perturbadora. Quando eles abriram a porta da cabana, um gato emagrecido saiu correndo para fora. Os homens acharam a mesa pronta e comida queimada no fogão. Todos os casacos de inverno, equipamentos de armadilha e armas foram deixados na cabana. Não parecia que tinha havido muita luta e estava claro que o local tinha sido saqueado em algum momento. Nenhum dos três homens foi encontrado em lugar algum. As raposas, que deveriam estar no cercado do lado de fora, também estavam desaparecidas. Depois, os investigadores acharam seus restos nas proximidades. 2 das raposas tinham sido preparadas por alguém com experiência no comércio de peles, mas as outras 2 pareciam ter sido tratadas de forma mais apressada. Investigadores acharam corpos congelados de animais presos nas armadilhas, indicando que foram deixadas sem vigilância por um tempo. Era óbvio que algo terrível havia acontecido. Ao descobrirem uma depressão no lago de lava congelado, os investigadores já sabiam o que encontrariam após o gelo derreter, e de fato, os 3 corpos foram recuperados. E todos tiveram um fim violento. O principal suspeito do caso era um homem chamado Charles Kimsey. Ele fugiu da prisão em Idaho e se escondeu na região de Bend. Em certo momento, ele discutiu com Edward por causa de uma carteira roubada e jurou se vingar. Kinsey foi preso por tirar a vida de outro homem em um incidente separado, mas afirmou não ter envolvimento nos crimes do Lago Lava, embora muitos suspeitem que Kinsey foi um dos culpados. Os caçadores foram atacados por ao menos 2 pessoas e o cúmplice nunca foi identificado. Obrigado por assistirem. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Desconhecidos e até o próximo vídeo!